Muito bem, o PB Conectada hoje abrindo o trânsito livre, sinal verde para o superintendente da STDP, Carlos Dunga Júnior. Seja muito bem-vindo. Dunga, vamos falar de Olimpíadas do Trânsito, vamos falar de muitos temas polêmicos também aqui no nosso PB Conectada e as nossas boas-vindas. É um prazer grande, Muripe, estar aqui com você. Você sabe do tamanho da admiração e orgulho que eu tenho de você, de sua inteligência, seu modo de fazer comunicação. Eu fico muito feliz de estar aqui e à disposição de vocês. Dunga, recentemente nós tivemos o lançamento da Olimpíada do Trânsito. Qual a importância de um evento como esse nas escolas, enfim, do ponto de vista pedagógico mesmo? Assim? É um grande e ousado projeto que nasceu em Campina Grande. Ele nasce em Campina Grande, estamos na 9ª edição da Olimpíada. Ele nasceu em Campina Grande através do nosso Departamento de Educação de Trânsito. É um benefício grandioso e mais um projeto de integração. Superintendência e Secretaria de Educação. Eu acredito muito mesmo que o trânsito ele vai ter uma nova pegada e ele vai ter um grande avanço quando essa palavra respeito ela for replicada desde lá no seu nascedouro, tá certo? Que é na infância, na adolescência, para chegar nos dias atuais. O Código de Trânsito ele é novíssimo, ele é noviço no Brasil, né? Mas ele já tem grandes avanços, mas nós temos na base ainda uma esperança muito grande, tá certo? Para quê? Para que se respeite uma travessia de um pedestre na faixa de pedestre, para que se respeite um semáforo e não se avance o semáforo, para que a gente possa trazer essas discussões com essa galera que está com a mente mais arejada para um mundo que é líquido, e que está em grande transformação, em grande mutação, para que a gente possa ter esse cidadão preparado para conviver com os novos dias. A gente precisa ter um cidadão, Muri, preparado para viver com o que é mobilidade na sua essência e que a gente entenda que a cidade é das pessoas, que a prioridade da cidade é para as pessoas. Então, nós temos que ter uma prioridade grande do pedestre hoje no centro urbano. As cidades cresceram, as cidades se modificaram e nós precisamos ter essa visão de cidadão para esse respeito do outro, para o respeito do outro, do direito de ir e vir. Nós temos uma população em Campina de 420 mil habitantes com o novo censo. Nós temos 220 mil veículos nessa cidade de Campina Grande, registrados em Campina Grande. Quer dizer, nós temos quase para cada 2 habitantes um veículo. E quando a gente acorda de manhã, nós temos 1 milhão de habitantes e nós temos um fluxo de 300, 400 até 500 mil veículos nessa cidade num dia. Então, a cidade não esticou. Nós temos que adequar esse veículo que chega, esse fluxo de trânsito a essa cidade que ela está lá fundada há 100, 200 anos. Então, preparar o que nós temos para acolher a quem nos visita. E dando prioridade, sim, ao pedestre, depois ao ciclista, depois ao motociclista, depois ao transporte coletivo e depois ao veículo. Então, nós temos uma cidade em constante mutação e adequação. E nós temos que ter pessoas capazes de entender isso. Infelizmente, temos pessoas que não entendem. Não, você fala em 220 mil veículos no estado como Campina e mais uma população, claro, flutuante, naturalmente, veículos também em determinados horários, num número bem superior a esses 350 mil, como você acabou de citar. Onde é que está? O trânsito não tem magia, não tem mágica, mas eu gostaria de saber qual é o segredo técnico para que o sistema de trânsito em Campina não venha a colapsar, como tem acontecido em João Pessoa, Recife. Nós frequentamos Recife a trabalho já há um bom tempo, Recife já há vários anos, que não só em determinados horários, mas em qualquer fase do dia, você tem engarrafamentos terríveis de 1h30, 2 horas, e Campina tem isso em uma pequena escala, mesmo contabilizando-se aí mais de 350 mil veículos em determinados dias e horários. Como é que vocês conseguem dimensionar bem essa questão do trânsito, já que a cidade não passou por grandes obras de infraestrutura no trânsito nos últimos anos? Não tem alargamento de vias, não tem abertura de novas grandes vias, assim, pelo menos eu não consigo enxergar isso. Qual é a metodologia que vocês têm usado para que a cidade não venha a sofrer
tantos engarrafamentos como acontece em João Pessoa e outros grandes centros? Alerta 24 horas. Nós estamos em alerta 24 horas e temos uma equipe muito boa. Nós temos um time perfeito na superintendência. Nós temos essa cidade com um comportamento diferenciado. Você tem uma ideia, só pegando um recorte. No mês de maio, em Campina Grande, de 23, mês de maio nós tivemos 4.350 mil veículos em fluxo na cidade. Mês de junho, nós tivemos 4.350 mil veículos em fluxo na cidade durante o mês de maio. Mês de junho, 7 milhões e 800, quase 7 milhões e 900 quase mil. Quase que dobrou o aumento. Quase que a gente dobra de fluxo da velha. O que é que a gente consegue em julho? Nós tivemos 2 óbitos em junho, no período da festa junina. Nós tivemos ainda um aumento de acidente, mas diminuímos os acidentes com gravidade. Nós tivemos avanço semafórico, atropelamento, mas estamos com 7 milhões e 900 mil na cidade, né? Mas nós temos esse olhar 24 horas para a cidade. Campina, você não encontra um engarrafamento que dure 7 minutos. O máximo que você pode... Essa semana eu fui para João Pessoa, passei 40 minutos na entrada, porque tinha um desvio ali no CAN, na entrada, no centro administrativo, e uma carreta tombou justamente ali, travou. Então eu passei 40 minutos só naquele percurso, mas você tinha engarrafamento no hospital de trauma, que tem todo horário de pico, você tem os gargalos grandes de João Pessoa, que é uma para isso não haver, em Campinas vocês têm um monitoramento, é isso? Isso, monitoramento 24 horas. Qualquer coisa no monitoramento. Hoje, com parceria também com o CICC da Polícia Militar. Eu tenho 3 agentes lá que não estão para fazer a infração, estão só para estudar circulação viária e segurança viária. E quando a gente tem qualquer problema, de imediato a gente age. Campina, nós temos os gargalos, sim, temos os gargalos em horário de pico. Mas por quê? Porque temos aí, nesse horário de pico, o fluxo maior da cidade. Então, nós vamos ter aí um entravamento de 15 minutos no máximo. Mas a gente não tem um engarrafamento na cidade. Os binários, nos últimos anos implantados, na Liberdade, por exemplo, José Pinheiro, eles ajudaram? Muito, ajudam muito. Intervenções como a ponte agora, que foi feita lá no Tambor, no Tambor com o Jardim Paulistano. A Maria de Lourdes, ela vem trazer um grande desafogamento à Assis Chateaubriand, que é uma artéria hoje, uma artéria muito, muito complexa. É uma artéria que, como meu pai diz, desde que eu vinha para Campina de caminhão, eu ainda encontro a Assis Chateaubriand do mesmo jeito. Então, nós estamos vendo a Assis Chateaubriand para as mudanças na Assis Chateaubriand. Nós temos uma redução de acidentes com óbitos na Chateaubriand, Moribe, que nos orgulha. O ano passado, janeiro, fevereiro, março e abril, ali entre o trecho da Alpargatas para o aeroporto, nós tivemos 4 acidentes com 3 óbitos. Implantamos mais uma lombada eletrônica ali na entrada do aeroporto, a gente diminuiu para 0. Então, isso é o que faz que a gente tenha resultados e é o quê? A constante observação, o constante estudo. Nós temos uma equipe, temos hoje o núcleo de estudo de acidente de trânsito, que a gente estuda os acidentes da cidade com um recorte de 8 dias e tomamos as medidas cabíveis e que precisamos acionar outros órgãos dentro de 48 horas para que a gente não registre outro acidente naquele local. Então, tudo isso é observação, é estudo, é atentamento, é conexão com o que está se passando no mundo e no Brasil a respeito de trânsito. É uma equipe muito focada, tá certo? Para que a gente possa construir resultados satisfatórios. E é muito interessante na sua observação, quando a gente acorda que a gente tem esse número de veículos na cidade, nós temos que estar atento. Nós estamos atentos ao quê? Ao número de transporte de estudante que chega na cidade. São mais de 200, 300 ônibus da região metropolitana que entram na cidade de manhã e à noite. Nós temos os carros que vêm para o setor de saúde, setor médico, que é a área da prata. Então, tudo isso é observado, tudo isso tem ações focadas com relação a esse público, a essa localidade e para que a gente não possa congestionar a cidade. A implantação de novas lombadas eletrônicas, quantas dessas novas lombadas hoje a STV conseguiu implantar recentemente? Eu faria um questionamento para a gente se remeter um pouquinho a um passado recente. Já houve problemas, inclusive, jurídicos
digamos assim, para a STTP, de outras gestões, quando se implantava equipamentos, a tecnologia chegava, mas não existia a aferição do Inmetro, por exemplo. Hoje vocês têm algum cuidado dos equipamentos serem previamente já autorizados pelo Inmetro, e quantos são desses equipamentos, pelo menos das lombadas eletrônicas hoje, nos pontos aí, dos gargalos de Campina? Isso é um tema bom. Tá? A gente muito bom de falar com isso, com essa responsabilidade, com a precisão dessa inteligência, desse diálogo. Lombadas eletrônicas, quem demanda é a própria população. Francisco Lopes, trecho do canal até o Detran. Nós tínhamos implantado lá 7 lombadas, são 7 lombadas físicas lá. Então, nesse trecho, tinha acontecido acidente. De uma semana, 5 acidentes com uma morte. Nesse trecho do canal para o Detran. Então, 7 lombadas físicas foram implantadas lá. O que era que ocasionava? Uma demora para o trabalhador que estava no transporte coletivo, que vira um pula-pula. Você passa na lombada, passa, então o ônibus do transporte coletivo, ele passa a marcha, para, primeira, sobe. O impacto é maior. O impacto é maior. O que é que foi feito? Foram retirados, retiramos 3 já e vamos retirar mais 3. Para colocar 2 lambadas eletrônicas com KM de 50 km naquele centro. Então, o que é que eu faço isso? Eu ordeno, eu diminuo o fluxo, eu ordeno o fluxo, que eu não vou ter a demora de quem está usando o transporte e quem está no seu carro mesmo. Você vem para aquele pula-pula, que isso é coisa de cidade muito antigo, você colocar a lombada física. Campina Grande, como eu digo, é uma cidade que nós temos que pensar em fluxo. Nós temos 1.700.000 usuários de transporte coletivo hoje. Antes da pandemia, Moribe, isso era 2.400.000 usuários de transporte coletivo. Nós já conseguimos chegar a 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão já nesse mês. Então, quem usa o transporte coletivo, ele sente esse impacto que ele vir no ônibus e ele perder mais de 15 minutos nesse percurso que agora será revertido em bônus, porque ele vai ter um transporte fluindo melhor. Então, o transporte fluindo melhor. Então, é economia de 12 minutos dentro do ônibus. Para mim, que não uso transporte coletivo, isso eu nem sinto. Mas para quem usa o transporte coletivo, sinto, que é 15 minutos de benefício para ele nesse tempo. Então, tudo isso com muito estudo, com muita precisão. Essas são as demandas de lombada. A do aeroporto foi outra lombada demandada em virtude de quê? De morte no local. A da Pedro II, da ladeira da Bela Vista. Há uma pegadinha que a STP botou um caminhão, pelo amor de Deus, dizer que a gente tinha colocado um caminhão. Ali morreu uma senhorinha de mais de 70 anos. Por quê? Porque a população que mora na descida da ladeira são populações que estão lá desde sempre. Então, são pessoas que moram lá e a população também vai tendo mais idade e vai tendo dificuldade de reflexo na travessia. Disso. Então, quando a gente colocou lá, 0 acidente, 0 morte. Então, esse dado é o mais real, é o que mais importa. E a lombada física em si? Claro que a legislação é muito taxativa nesse aspecto, né? A substituição da tecnologia, né, em relação às lombadas físicas, mas a própria comunidade muitas vezes trata de fazer a sua lombada lá no local sem seguir um padrão. Qual é o padrão que existe? O que é que diz a legislação a respeito dessa lombada física e qual é o trabalho que a STTP pode fazer no sentido de evitar que isso não se torne, digamos, uma prática tão comum assim de se colocar nos bairros aleatoriamente, indiscriminadamente, lombadas físicas que muitas vezes até causam prejuízos materiais para os veículos. E nós temos um grande problema com a lombada física. A lombada física faz ficar a linha d'água. Então, onde é que o motociclista passa? Poxa. A gente nunca viu isso, né? Eu tenho certeza que você nunca viu isso. Ninguém aqui nunca viu isso. Que o motociclista passa dentro da linha d'água. Aquilo, quando ele bate o pedal no meio filme, gente, é um acidente na hora. Moribe, dos acidentes ocorridos em Campina Grande, são mais de 800 registrados nesse ano, tá certo? 80% envolve um motociclista. 80% envolve pelo menos uma moto. Um carro e moto só. Então, e nós temos verificado muito. São quantas, dos 220 mil veículos de Campina, quantas motos? Aí tu me pegou, porque mas é uma precisão aí de 30%. 30% pelo menos, motociclistas. Quase 40%. Ou motoqueiros. Ou motoqueiros, entendeu? Então, nós temos esse grande número. E o entregador é uma realidade que surge pandemia, pós-pandemia, tá certo? Como uma questão de emprego mesmo, de empregabilidade mesmo, é uma renda. Então, nós temos que ter uma política voltada hoje para esse modal.
Nós tínhamos, quando nós fizemos o Campina fez o primeiro plano de mobilidade do país, né? Nós não existíamos nem o transporte por aplicativo na época. E nós tínhamos que adequar isso. Por quê? Porque todo mundo, todo o Brasil está discutindo esses novos modais, esses novos meios de locomoção, esses novos meios de atendimento. O mototáxi, quando foi implantado em Campina Grande foi a primeira cidade do país. Então, é um modal que veio para ficar. Nós não vamos nunca mudar mais o mototaxista, mas temos que adequar para que a gente não esteja morrendo nem matando ninguém no trânsito. Você é um visionário, homem que é o homem das cidades inteligentes. Como é que você enxerga a questão do projeto Campina 2035, que me parece que está com freio de mão puxado, ali com sinal vermelho para ele, e que tinha, entre vários outros vieses, também o viés da mobilidade urbana. O trânsito de Campinas está preparado para essa realidade 2035, daqui a mais de 10 anos, digamos assim? Como eu fico feliz no papo desse, Moribe, porque aí você está trazendo para cá um projeto que eu fiz parte. Em 2035 eu estava dentro junto com o André Agra. E quando eu vejo assim, a gente avançando muito hoje em que na Onda Verde, você hoje vê no bairro na Rodrigues Alves, no centro da cidade, na 13 de maio, você já vê muita onda verde. Floriano Peixoto, você pode vir na onda verde, você pegando ali, chegando ali na antiga Telemar, você chegando ali, você passa em todos os semáforos verdes. Isso fazia parte do 2035. Né? Você vê o alargamento das calçadas que a gente teve em Campinas, que foi uma guerra. Agora, né, as pessoas... Por que alargou a calçada? Porque a cidade é das pessoas, nós precisamos dar espaço para o cadeirante, para as pessoas com PCD, com problemas de deficiência, que elas possam transitar nas ruas. A cidade é das pessoas, então tudo isso faz parte desse grande projeto que foi o Campina 2035. Tudo isso está lá anotado, então nós seguimos ainda muita coisa que está lá anotada. Nós temos consciência que nós precisamos avançar na cidade muito, e o prefeito Bruno participa diretamente desse planejamento. O prefeito participa diretamente dessa sentada de mesa e vê o que é que está precisando, vê onde é que está morrendo gente, vê quando a gente tem um número que a gente reduziu esse ano 30% o número de acidentes com óbito na cidade, apesar do óbito de que aconteceu sábado e o que aconteceu ontem na BR-230 lá em Lagoa do Neto. Nós temos já que comemorar quando a gente não tem um acidente na cidade, a gente não tem uma morte na cidade, que a gente vê que essa cidade, apesar desses embates, apesar desses entraves que são aportados para nós, mas a gente consegue avançar na mobilidade. E, Moribe, isso é real, por quê? Porque nós temos reconhecimento da cidade também e de fora. Nós temos hoje um núcleo de estudo de acidente de trânsito na cidade implantado em 21, que é modelagem para o Brasil. Eu estava vendo ontem, o ministro estava num programa de televisão a nível nacional e se falando desse processo que Campina Grande tem. Só Campina Grande tem. Nós temos capacidade hoje de ter agora, você tem agora, em tempo real, os acidentes que aconteceram na cidade. Mas isso era só estatística? A gente pode pensar, é só o número. Não, nós temos também um propósito para o que aconteceu com o acidente, estudar isso e como a gente não pode mais ter naquela via. E nós temos fatos reais da cidade disso. Então, essa visão de a gente estudar o mundo, da gente saber o que é o Visão Zero, e Visão Zero é o que rege o trânsito hoje no mundo, porque o Visão Zero diz que nenhum acidente é permitido, nenhum acidente é concebido você ter um acidente. Por quê? Porque depende um do outro. E ele chega na sua mudança para sinistro, onde pega nessa nomenclatura algo mais relevante, algo que a gente possa estudar mais isso. Entendeu? E que a gente possa transformar isso em algo que possa não acontecer. Porque se você for no hospital de trauma de sexta de Campina Grande, que é o hospital de referência de acidentes, de sexta a domingo, você vai ver uma lotação do hospital de todo o nosso compartimento da Borborema, toda a nossa região, de outros estados. E quando eu vejo que Campina Grande reduziu esse número de acidentes no final de semana, e por exemplo, um município aqui pertinho nosso, do interior, tem um número mais de moto, só basta ter uma festa. Eu tenho acompanhado essa estatística do Hospital de Trauma, que divulga seus balancetes a cada segunda-feira, no final de semana, e normalmente Campina tinha, digamos, de 80 acidentes, 100 acidentes de motos envolvendo motociclistas no final de semana. Campina era responsável por 40% a 50%. Continua nesse mesmo patamar? Aí a gente conseguiu, chegou a final de semana, Campina foi menor do que uma cidade do interior que está tendo uma festa.
Então, a gente conseguiu reduzir isso. Graças a quê? A fiscalização, intensificar a fiscalização, ao nosso curso de pilotagem. Nós temos um curso de pilotagem na STTP. Esse final de semana mesmo teve pilotos lá sendo monitorados. Nós tratamos esse curso de pilotagem nas empresas. Por exemplo, quando a gente... Aberta à comunidade. Aberta à comunidade, gratuito. Tá certo? A gente abre esse curso semanalmente quase. Tem mês que é toda semana tem um curso de pilotagem e nas empresas atendendo as empresas também. Agora, tem quanto da participação dos motoboys, famosos motoboys, entregadores de delivery, nesse curso de pilotagem? Muito grande. Agora mesmo, nesse final de semana, tinham dois entregadores fazendo parte do curso. Eu faço questão de levar lá a minha palavra, de falar sobre os dados para ele, mostrar o nosso BI que tem lá no nosso site, mostrando os acidentes em tempo real. A gente estava até no domingo, o acidente do menino tinha sido na sexta, no sábado à noite, então, na sexta à noite, então tudo isso a gente leva e mostra, tá certo? Na sensibilização, para sensibilizar, para mostrar a realidade e para a gente fazer chamamento da responsabilidade de todos. Então, nós temos nosso curso de pilotagem, nós temos as campanhas educativas que estão aí em voga durante todo o ano na cidade, para que a gente possa fazer esse alerta, Moribe. Fazer uma saudação aqui a Gildo, homem das comunicações, tá aqui presente também conosco nos estúdios, e ele me faz relembrar aqui uma discussão que tivemos já com outras autoridades e, sobretudo, com autoridades do trânsito. Tem 3 gargalos, Dunga, na gestão pública que são realmente muito fortes. São 3 pilares, alvos de muitas críticas, porque causam desconforto mesmo. A segurança pública, no geral, as polícias do trânsito, mas a polícia no geral. O setor de água, esgoto e eletricidade, num só campo aí, digamos, energia e abastecimento da água, e trânsito. Tudo isso causa muita reclamação, muita revolta na comunidade, muitas vezes, porque, no caso do trânsito, mexe no bolso. E, vez por outra, surge aquela história de indústria de multa. Que história é essa de indústria de multa? Que a mídia trouxe recentemente, 2 colegas jornalistas, inclusive são alvos de um processo aí da STTP. E que história é essa? A indústria de multa já existiu há algum tempo. Você tem fiscalizado isso como gestor para que não aconteça, de fato, uma banalização da infração? Isso. Muito bom esse tema também. Eu faço parte da Câmara Temática do Penatrans, da Secretaria Nacional de Trânsito. Nós representamos a Paraíba nesse grupo temático a nível nacional. Sou membro do Conselho Estadual de Trânsito e isso é uma discussão nacional, tá certo? E se torna até ser piegas. Hoje, quando a gente fala em indústria de multa numa cidade grande, numa cidade maior, numa grande metrópole, as pessoas, indústria de multa, ainda estão falando nisso, as pessoas, inclusive a literatura traz muitos recortes aí de muitos estudiosos dizendo nós não temos numa indústria de multa, nós temos excesso de infratores. Tá certo? Nós temos excesso de infratores e nós não vamos permitir, é o que eu disse no início, querem que rasgue o Código de Trânsito Brasileiro, a gente pode rasgar e a gente abrir a cidade para a impunidade. Mas nós não estamos fazendo indústria de multa em nenhuma parte do Brasil. Nós estamos fazendo segurança viária. Nós podemos atender o nosso centro de Campina Grande. Nós não temos um assalto a bancos há quanto tempo no centro de Campina Grande? Nós não temos assalto de grande monta aí no centro da cidade de Campina Grande. Por quê? Porque a cidade está monitorada. E nós precisamos dos cinturões, como nós temos hoje no centro econômico da cidade, no centro financeiro da cidade. Nós temos uma estruturação econômica de segurança viária. Nós precisamos agora ampliar com a muralha de entorno da entrada e saída da cidade, para que a gente possa, Moribe, desvendar pelo menos um assalto de carro. Isso é investimento em tecnologia, né? Em tecnologia, em menos de 4 horas. Nós temos esses casos. Nós temos que partilhar a nossa inteligência com os outros órgãos de segurança de quem faz segurança como um todo, com a PRF, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, para que junto essas inteligências hoje possam ter resultados que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás. Então, nós precisamos hoje compartilhar desse momento tecnológico que o mundo vive, para a gente trazer isso em benefício da população. Nós temos hoje na superintendência, no nosso centro de monitoramento, um membro da Defesa Civil, um membro da Guarda Municipal, estamos levando agora a Secretaria de Ação Social para lá e o SAMU, todos integrados, esses órgãos fazem parte da gestão municipal. Nós temos no NEAT o SAMU, a Polícia Militar, a PRF, o Corpo de Bombeiros e o Hospital de Trauma. O NEAT é o núcleo de estudo de acidente de trânsito. Temos uma reunião toda quinta-feira, 10 horas.
para estudar os acidentes dos últimos 8 dias. A gente junta os últimos 8 dias da cidade. Todos esses órgãos incluídos. Quando se tem um acidente na cidade, o rádio do SAMU e a STTP estão em conjunto. Então, as duas equipes já vão logo. Aí entra Corpo de Bombeiro, que também é um grande órgão de dados a respeito dos acidentes que ocorrem na cidade, Polícia CPTRAN, a Polícia Militar, todos nós, não existe bandeira política aí dentro, existe aqui um objetivo, salvar vidas. Uma dúvida sobre infração, Dunga. Hoje, qual é o quantitativo mensal, a média que se tem de infrações registradas pelo STTP e dessas, quantas são infrações registradas pelos equipamentos desse investimento em tecnologia e aquelas que são formuladas pelo próprio agente de trânsito nas ruas? A formulada pelo agente na rua ela é a menor. Eu não tenho assim a quantidade. Mas pelo menos percentualmente. Mas eu vou dizer assim, vamos dizer assim, hoje a nossa fiscalização é mais eletrônica. Tá certo? A fiscalização do agente em campo é nas determinadas fiscalizações. Quando ele vem, nós recebemos faixa interditada, garagem interditada. Tá certo? Então, a gente, quando chega na garagem que está lá, tem que fazer a infração. Tá certo? Os agentes saem num comboio na rua, na cidade. Então, eles têm que fazer o que o código diz. Eles estão vendo, eles têm que respeitar o código. Mas é a menor infração. Vamos dizer que isso seria 10, 15% das infrações. Grande parte são os equipamentos. E esses aí seriam inquestionáveis em quase todos os casos? Ou a JARE ainda funciona? A JARE funciona sim. Por exemplo, tu vai socorrendo uma pessoa dentro do teu carro. Tá certo? Indo para o hospital. Então, dependendo do que foi visto na infração, tudo isso é visto pela JARE e tem as suas instâncias. A JARE que é uma junta. A JARE, depois da JARE, tu tem o CETRAN, que tu pode recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito. Entendeu? Nós temos no Conselho Estadual de Trânsito um maior respeito ao que existe hoje na Paraíba do Conselho Estadual de Trânsito. Ontem mesmo nós tivemos a nossa reunião, toda terça-feira tem a reunião do Conselho Estadual de Trânsito e tem um julgamento lá também. Você pode recorrer. Agora tem aberrações, Moribe. Vale a pena presenciar um julgamento no Conselho Estadual ou numa JARE, entendeu? Para tu ver do que é que eu recorro. Tá certo? Do que é que eu recorro, tá certo? Tem casos que são assim, que chega a beirar, assim, a você ter vergonha de estar julgando aquilo. Quais são os argumentos assim, mais absurdos que chegam no julgamento, por exemplo, de uma multa de trânsito que foi aplicada pelo STTP? São parte de um julgamento, né? Então, um processo. Eu não posso mas assim, sem dar nome, contando só o milagre sem dizer o santo. Tem muita coisa, assim. O mais é na área da alcoolemia, o que está dirigindo alcoolizado, tá certo? Que ele não faz o teste de bafômetro, a gente tem justificativas N, né, lá. Então, tem umas coisas que chocam. Aí diz que foi um bombom que quem ligou, alguma coisa assim, né? Muita coisa parecida. Algum absurdo. Tem muita coisa parecida. O bombom faz, né? Tem uma pastilha aí que ela está no mercado, que se você fizer, ela vai acusar. Né? Mas isso é tudo, na hora da infração, é tudo dito. Aí você leva em consideração isso. Mas tem casos que são ridículos. Não tem defesa, são indefensáveis. Não, tem defesa, são indefensáveis. Indefensáveis. Lunga, e com relação a essa polêmica que tomou conta aí do universo jurídico e midiático, eu particularmente entendo que algumas searas da sociedade são muito passíveis mesmo do processo de judicialização. Eu acho que é natural. Essa nossa atividade aqui da comunicação nos dá o direito de opinar, porém com limites, claro, do próprio Estado democrático de direito. Mas houve recentemente um dissabor aqui com os colegas Milton Figueiredo Júnior, o Milton e o Giovanni Santos. E aí parte da categoria da imprensa no Estado, a STTP está processando o jornalista, o Dunga, que tem um trânsito tão livre, tem sinal verde com o jornalista, uma figura muito simpática, que está processando os jornalistas em função de uma divulgação de um fato envolvendo supostamente indústria de multa. O que é que aconteceu de fato? Seu coração já perdoou os meninos? Sempre, meu coração já perdoou. Eu sou amigo de Miltinho, sou amigo de Giovanni, tá certo? Sou amigo dos dois. Conversei com os dois, tive a oportunidade de conversar com os dois, de relatar justamente o que estava acontecendo com relação às publicações que foram feitas no blog deles. Eu não estou falando nada de Miltinho nem de Giovanni. Eu respeito demais o contraditório e respeito a imprensa acima de tudo. Eu tenho uma vida pública,
né, de mais de 30 anos. Olha aí, Moribe, já tem já tem uma experiênciazinha, né? Então não foi nada personificado. De forma alguma, contra uma publicação que foi feita por um reposte que estava sendo publicado por uma pessoa que está sob investigação. Então, quanto a essa investigação, esta pessoa, eu não vou falar nada porque eu estou aguardando a investigação, mas quanto ao que os meninos publicaram, como eu tinha entrado com uma ação contra a quem fez a primeira postagem, tinha para quem republicasse também. Então, já mostrei aos dois, já mostrei de fato o que está acontecendo e estamos caminhando. Estamos caminhando, quer dizer, na direção de seguir com o processo em frente? Não, com relação ao processo do menino, não tem um problema nenhum com ele. Já disse a ele, não tem um problema nenhum. Tem um contra o poste que foi feito. Tá certo? Quanto o poste que foi feito, que beira... Esse processo vai seguir. Beiram fake news. Tá certo? Então, quanto ao fake news, eu tenho minhas... Então, no caso da indústria de multa denunciada por essa postagem, replicada pelos jornalistas, fato ou fake é fake. Vamos esperar a apuração da investigação, aí vem a realidade dos fatos. O senhor acredita que... Acredito muito na investigação. Acredito muito. Vai derivar para esse caminho aí? Vamos. Dunga Júnior, superintendente da STTP. Mas quanto a Miltinho e a Giovana, meu respeito, minha amizade, minha admiração, eu não quero problema nenhum para os dois, tá certo? De forma alguma, são meus amigos, tá certo? Eu tenho maior respeito ao jeito de imprensa que eles fazem, nessa visão 4.0, nesse mundo horizontal, nesse mundo líquido, tenho uma admiração pelos dois, respeito o contraditório de todos, tá certo? Agora, a mentira eu não aceito, não. A mentira é inaceitável. Inaceitável. Dunga Júnior, esse superintendente da STTP em Campina Grande, ex-prefeito de Alcantil, secretário homem das cidades inteligentes, filho de Carlos Dunga, Carlos Marques Dunga. Obrigado pela presença, mas claro, ninguém sai daqui sem participar do nosso quadro. Iago, nosso comandante da FOC Agência, já me sinaliza aí para o quadro que está... de fato, não congestionando, mas liberando o trânsito das informações e das opiniões na Paraíba, que é o nosso quadro Curte ou Cancela. Curte ou Cancela. A gente apresenta aqui no programa hipóteses aqui de perfis nas redes sociais e a gente pergunta para o nosso convidado, e esse aqui, curte ou cancela na nossa linguagem digital? Se fosse no trânsito, Dunga, como agente de trânsito, seria multa ou libera? Mais ou menos assim. Mas vamos lá. Curte ou cancela? Dunga... Adversários históricos, Bruno Cunha Lima e família Cunha Lima e a família Veneziano Vital, família Vital do Rego, agora no mesmo palanque. Observando aqui o perfil Aliança Juntos e Misturados, Bruno e Veneziano para 2024. Curte ou cancela? Curto. Por quê? Porque, veja assim, sabe, eu venho dessa seara política, né? Venho desse momento, o mundo, eu hoje, Moribe, vejo muito essa liquidez da vida, liquidez dos tempos, tá certo? E vejo que a política, a política partidária, a política municipal, ela tende a que todos nós possamos ter, assim, um momento de diálogo, tá certo? Um momento de sentar na mesa. Nós temos adversários históricos lá no meu Alcantil, tá certo? Lá em Buqueirão, tá certo? Não tenho nenhum problema de dialogar com o deputado João Paulo II de Buqueirão sobre a instalação do IF para Buqueirão. É um pleito nosso desde sempre. A luta de Carlos José como prefeito e o deputado lutava isso, mas agora estão na mesa novamente. E eu quero que o deputado avance nisso. Tá certo? Com a implantação do IF lá. Então, o que pode se juntar de força, se nós temos um momento em Campina Grande, que nós temos 2 senadores, nós temos deputados federais como o deputado Romero, nós temos a ausência grande de Cássio fazendo parte do cenário federal na política, de Pedro Cunha Lima, e nós podemos juntar forças para que venha um benefício maior para essa cidade, eu curto, amigo, para que venha um melhor para Campina. Vamos imaginar aqui um perfil Romero 2024 no Republicanos contra Bruno e com apoio de João Azevedo. Esse perfil aqui você curte? Cancelo, porque não vai existir isso. Romero é uma pessoa que eu admiro muito, um cara que eu admiro muito, e Bruno também, um jovem, e eles dois vão estar unidos para a eleição do próximo ano. Vão estar na contramão, não? Não, vão não.
Numa mesma via. Numa mesma via. Eles pensam em Campina, eles fazem parte da mesma construção que tiveram desde o início, tá certo? Para o quê? Para continuar com o desenvolvimento dessa cidade, para a gente continuar trabalhando junto. Eu acredito muito que eles estarão juntos. Governo Lula, perfil de Lula, 8 meses de administração nesse seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto. Curte ou cancela? Curto. É um governo que está ampliando as discussões da Secretaria Nacional de Trânsito, já num trabalho que vinha sendo feito pelo governo Bolsonaro, mas deu continuidade a muita coisa que está acontecendo nos trânsitos. O Penatran está sendo revalidado, o Penatran está sendo reavaliado. Nós estamos com ações voltadas a justamente fazer com que a política de acidente de trânsito seja uma política nacional. Então eu curto. Para finalizar, a bancada de oposição na Câmara, que recentemente, há poucos dias, se ausentou verdadeiramente, se rejeitou a dotação orçamentária, o suplemento orçamentário de 13,7 milhões de reais no Executivo Municipal. Cancela, curte? Cancelo. Por quê? Porque a oposição deve sentar. A oposição tem que deixar a bandeira partidária da bandeira administrativa da cidade. Hoje existem mudanças grandiosas em todo o processo hoje de orçamento e de legislação orçamentária no Estado e no país. Então, eu não posso tomar uma medida. Por exemplo, eu não posso ser a favor do empréstimo do Estado e ser contra o empréstimo do município. Isso para mim é dúbio. Isso para mim é ruim. Então, nós temos que ter medidas mais centradas. Eu vejo na oposição uma bancada de muita responsabilidade e de gente muito inteligente. Não podemos deixar que nessa inteligência caia as bandeiras e as cores partidárias. Conversamos com Dunga Júnior, superintendente da STTP, aqui no nosso PB Conectado, que eu espero que você continue curtindo e compartilhando. Obrigado, Dunga. Obrigado a você, Murilo. Você sabe aí da nossa jornada. Eu tenho muito respeito a você, porque você faz parte de um processo assim, você tem uma visão também de mundo, uma visão desse novo viés que nós vivemos no mundo. Eu tenho muito orgulho de você, cruzo com você aí de vez em quando. Estou doido para cruzar você num palco aí, numa palestra também. Mas estamos juntos e sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. A gente vai convidar você, claro, para curtir e compartilhar nosso PB Conectado, mais um podcast nas redes sociais, também no nosso canal de vídeos do YouTube. Você vai mandando para frente essa ideia aí. Até a próxima.